tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila 2, capítulo 9, e nós vamos começar a trabalhar agora ecologia. É um assunto bem gostoso, bem interessante para vocês vão gostar bastante. Alguns conceitos vocês já estudaram no 7º ano, e agora nós vamos dar continuidade ao 8º ano, correto? Então, agora nós vamos ver a parte de ecologia. A ecologia, pessoal, é a área da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente onde eles vivem. Então, todas as relações que ocorrem em um ambiente, né? A maneira como os seres vivos, eles vivem nesse ambiente, os fatores que eles dependem para sobreviverem a esse ambiente, tudo isso nós estudamos na ecologia. E para isso, vocês vão rever alguns conceitos que vocês já estudaram no 7º ano, né? Então, o que é uma população? A população é um conjunto de organismos pertencentes à mesma espécie e que eles vivem no mesmo ambiente, né? Então, em uma floresta, um conjunto de raposas, um conjunto de onças, né? Elas são da mesma espécie. Então, elas estão formando o quê? Uma população. Lembrando-se que o conceito de espécie são seres vivos que têm a capacidade de cruzarem entre si e gerar descendentes férteis, dar continuidade a espécies. Então, assim, eles são considerados seres vivos da mesma espécie. Então, toda vez que falar para vocês de uma população, nós vamos estar falando do quê? De um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Aí depois vocês já viram também sobre comunidade. Comunidade agora é o conjunto de diferentes populações. Então, um exemplo para vocês entenderem, né? Em uma floresta, em um mesmo ambiente, lá nós vamos ter vários animais de espécies diferentes, nós vamos ter plantas de espécies diferentes e vivem em um mesmo ambiente. Então, quando nós temos um ambiente, vários seres vivos de espécies diferentes, aí nós vamos chamar isso de comunidade. Ecossistema, pessoal, são as interações entre as comunidades, né, de um ambiente. Essas interações são dos seres chamados bióticos, e lembram que eu sempre falo para vocês, toda vez que aparece a palavra bio significa vida. Então, biótico é todo ser que tem vida. Então, essa interação desses seres bióticos e os sem vida, que agora são chamados de abióticos, né? A letrinha A na frente da palavra significa que não tem. Então, se bióticos têm vida, abióticos é que não tem vida. Então, esse ambiente que tem essa interação entre seres bióticos e seres abióticos, esse ambiente nós vamos chamar de ecossistema. Então, um exemplo para vocês. Vamos imaginar um jardim. Um jardim é um ecossistema. O que tem um jardim que é classificado como fatores bióticos? Lá nós temos as plantas, formigas, minhocas, borboletas, né? Vários animais. Abióticos. O que existe nesse jardim que não tem a vida e que esses seres vivos dependem para eles sobreviverem naquele ambiente? Então, nesse jardim tem o solo, tem a água, tem a luz solar, tem a umidade. Então, esses seres não têm vida. Então, eles são chamados de seres abióticos, correto? E, por fim, pessoal, na ecologia, nós vamos estudar também o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta Terra. Então, o conjunto de todos esses ecossistemas nós chamamos de biosfera. Olha, de novo aparece a palavra bio. Bio significa vida. Esfera significa o quê? Espaço. Então, o que é uma biosfera? É um espaço onde tem vida.
Então, esse conjunto de espaços que tem vida, esse lugar nós chamamos de biosfera, correto? Então, agora, pessoal, nós vamos estudar um pouco as relações ecológicas, né? Essas relações ecológicas são relações entre seres vivos no seu ambiente, no lugar onde esse ser vivo ele mora. Esse lugar onde o ser vivo ele mora, nós chamamos de habitat. Então, a relação que ocorre em um habitat, nós chamamos isso de relações ecológicas, tá? Quando vocês forem falar de uma relação ecológica que ocorre entre organismos que são da mesma espécie, nós vamos chamar essa relação de intraespecíficas. Então, exemplo, eu vou falar de uma relação que ocorre em um formigueiro, né? Formigueiros são várias formigas da mesma espécie. Então, que tipo de relação é essa? É uma relação intraespecíficas. Então, quando falar que é intraespecífica, é uma relação entre seres vivos da mesma espécie. Quando eu falar para vocês de uma relação entre seres vivos de espécies que são diferentes, eu vou estar falando de uma relação interespecíficas. Então, um exemplo, em um jardim, qual é a relação entre as formigas e as plantas? Tá? Eles são seres vivos de espécies diferentes. Então, nesse caso, essa relação é chamada de interespecíficas. Tudo bem? E também, pessoal, as relações ecológicas, elas podem ser classificadas em harmônicas ou desarmônicas. Então, o nome já diz, né? Já dá para vocês entenderem um pouco. O que é uma relação harmônica? É quando existe uma relação e que nenhuma das espécies sai em prejuízo, tá? Pode ser da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, se é harmônica, é porque eles vivem em harmonia naquele ambiente. Nenhuma das espécies sai prejudicada. Então, nós dizemos que é uma relação harmônica. Agora, quando eu falar para vocês que é uma relação desarmônica, aí nesse caso, pessoal, um dos indivíduos dessa relação vai sair prejudicado, tá? Então, um vai ser beneficiado e o outro vai ser o prejudicado. Então, tá havendo uma desarmonia aí. Então, a relação é chamada o quê? De relação desarmônica. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou citar para vocês, né, um exemplo de cada tipo de relação, né, e o nome dessa relação, para vocês conhecerem um pouco dessas relações ecológicas que ocorrem no nosso ambiente, tá? Então, primeiramente, nós vamos começar com relações que são interespecíficas, harmônicas. Voltando, interespecíficas são relações de seres vivos de espécies diferentes, tá? É harmônica. Então, nesse caso, nenhum dos indivíduos vai sair prejudicado, eles vivem em harmonia, tá? Então, tem algumas relações onde um ser somente é beneficiado, mas o outro não é prejudicado, ou pode ocorrer também uma relação em que ambos são beneficiados, tá? Então, depende do tipo de relação. Então, um tipo aqui para vocês, ó, mutualismo. É uma relação, pessoal, entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Um exemplo que eu passei aqui para vocês são os líquens, né? Vocês já estudaram no 7º ano sobre os líquens. Para quem não se lembra, é uma associação entre algas que são microscópicas e uma espécie de fungos, tá? Eles vivem em caules de árvores e é uma relação que é de dependência. Um depende do outro para sobreviver. Então, o que ocorre nessa relação? A alga, ela fornece ao fungo nutrientes produzidos por ela. Então, a alga, ela faz o processo de fotossíntese e o alimento que ela produz, ela fornece um pouco desse alimento para os fungos, tá?
e ele retribui a alga. O que ele faz? É ele que retém a água, né, do caule da árvore, a umidade, e passa para a alga poder fazer o processo de fotossíntese. Então, o fungo, ele ajuda a alga no processo de fotossíntese, é ele que retira da árvore água e sais minerais e dá à alga para fazer o processo de fotossíntese. Ela faz esse processo e produz o alimento. E o alimento produzido, ela fornece para o fungo. Então, essa relação nós chamamos de mutualismo. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês, né? Vocês estão vendo aí o caule de uma árvore e toda essa mancha esverdeada aí, que vocês estão visualizando, são os líquens. Aí é uma associação, tem uma união aí de uma alga microscópica com uma espécie de fungo, tá? Lembrando também, pessoal, que nós estudamos, né, que os líquens, eles são sensíveis à poluição. Então, em lugares onde tem muita poluição do ar, nós não conseguimos ver mais esses líquens no caule das árvores. Em locais onde não há poluição, né, essas cores, elas podem aparecer numa tonalidade mais forte. Então, quanto mais puro for o ar, a tonalidade desses líquens, a tonalidade é maior. Então, tem locais que ele aparece na cor laranja, na cor marrom, tá? Um verde mais escuro. Então, depende do ambiente onde ele está. Então, essa mancha aí que vocês estão vendo nesse caule da árvore, né? Essa parte toda esverdeada são os líquens. Então, qual é o tipo de relação que eles realizam? A relação é chamada de mutualismo. E esse mutualismo é uma relação de dependência. A alga depende do fungo para conseguir fazer o processo de fotossíntese e o fungo ele depende da alga para ele receber alimento que ela produz através desse processo, correto? Vamos lá. Agora aqui, pessoal, eu coloquei uma outra relação para vocês que também é interespecífica, tá? De espécies diferentes e também harmônica, né? Ninguém aí sai prejudicado. O que diferencia essa relação aí, chamada de protocooperação, do mutualismo, é que essa relação aí, ela não é obrigatória, né? Eu posso separar ali os dois seres vivos. Se eu separar, eles não vão morrer. Cada um vai se virar sozinho, né? Para sobreviver. No caso do mutualismo, alga e fungo, eles não conseguem sobreviver sozinhos. Então, lá um depende do outro. Então, o que diferencia o mutualismo da protocooperação é que a protocooperação ela não é obrigatória. E o mutualismo, sim, é uma relação de dependência. Um depende do outro, tá? Um exemplo que eu coloco aqui para vocês, pessoal, de protocooperação, vocês estão vendo aí na imagem abaixo, peixes palhaços, né? E vocês estão vendo que eles estão entre os tentáculos de uma anêmona do mar, né? Nós estudamos ano passado as anêmonas e nesses tentáculos elas possuem células urticantes, células que queimam, né? E é uma forma dela se proteger, né? Ela se defender dos predadores. Só que aí no caso, elas não queimam o peixe palhaço, tá? Por quê? Porque o peixe palhaço, o que ele faz? Ele leva alimento para ser consumido entre os tentáculos da anêmona. Então, é uma forma deles estarem se protegendo dos predadores. Eles pegam o alimento, vão entre os tentáculos da anêmona para eles se alimentarem. Aí, o que as anêmonas elas fazem? Elas aproveitam a sobra desse alimento do peixe. Então, elas protegem os peixes, né, contra os predadores, elas não queimam o peixe palhaço e com isso elas acabam se alimentando do resto de alimentos do peixe, tá? Então, é uma relação assim de proteção. Eles procuram se alimentar entre os tentáculos das anêmonas para eles se protegerem dos predadores. E elas
elas se alimentam dos restos, né, da sobra do alimento dos peixes. Então, não é obrigatório, né? Se o peixe tiver que se alimentar e ele está no ambiente ali do mar, onde não tenha nenhuma anêmona perto dele, ele vai se alimentar sozinho, tá? Mas quando eles se encontram, eles fazem essa relação de proteção. Eles vão entre os tentáculos da anêmona se proteger, né, dos seus predadores. Aí a sobra do alimento do peixe, as anêmonas aproveitam para se alimentar, correto? Então, esse tipo de relação é chamado de protocooperação. Aqui, pessoal, é chamado de comensalismo, tá? Também é interespecífica de espécies diferentes, mas também é harmônica, tá? No comensalismo, pessoal, vocês têm aí a figura de um tubarão e vocês podem observar, né, que toda vez que aparece alguma imagem de tubarão, sempre tem, né, à volta do tubarão, ou sempre abaixo do seu corpo, vem as rêmoras, que são aqueles peixes menores que estão aí na imagem, tá? Por que eles vão seguindo o tubarão? Porque eles aproveitam os restos de alimento que caem da boca do tubarão. Então, o tubarão, por ele ser grande, né? Ele se alimenta de pedaços grandes, né? Os menores vai saindo da boca do tubarão. O que essas rêmoras elas fazem? Elas pegam o resto desses alimentos que cai da boca do tubarão, tá? Então, nesse caso aí, né? Quem está sendo aí beneficiado? As rêmoras. Elas pegam o resto de alimento. Mas o tubarão não está sendo prejudicado, para ele é indiferente, né? Então, por isso que é uma relação harmônica. Interespecífica, por quê? Porque são seres vivos de espécies diferentes, tá? Então, o tubarão, ele vai se alimentando de pedaços maiores, os restos de alimentos que caem da boca do tubarão, as rêmoras, elas aproveitam e elas vão pegando para se alimentar. Então, esse tipo de relação nós chamamos de comensalismo. Agora, pessoal, nós vamos conhecer dois tipos de relações que agora são intraespecíficas, tá? O que são intraespecíficas? São seres vivos da mesma espécie. Harmônica, que vivem em harmonia, tá? Então, um exemplo aí são chamados, a relação é chamada de colônias. E como exemplo, eu coloquei imagem para vocês da caravela portuguesa, tá? Então, esses indivíduos aí, pessoal, eles vivem junto, eles têm a mesma forma anatômica, né? São da mesma espécie e tudo que um faz, o outro também faz, tá? Então, tem os pólipos ali, né, que são aqueles tentáculos, é o que forma a colônia na caravela. E eles são presos a essa parte flutuante aí da caravela. Então, nós dizemos que eles vivem em colônia, que significa o quê? Em conjunto, né? São vários, aqueles tentáculos ali, olha, são várias partes, né? Eles são indivíduos que estão agrupados e eles estão agrupados nessa parte flutuante. Então, tudo que o indivíduo ali faz, o outro também faz. Então, nós dizemos que eles vivem em quê? Eles vivem em colônia, tá? São da mesma espécie. Então, é uma relação intraespecífica. Aqui agora, pessoal, também é uma relação intraespecífica, é da mesma espécie e é harmônica, certo? E aqui nesse caso, nós chamamos essa relação de sociedade. É muito comum ocorrer entre abelhas, formigas e cupins, tá? O que diferencia aí a colônia da sociedade? Lá na colônia, tudo que um ser vivo faz, o outro também faz, tá? Eles vivem juntos, mas tudo que um faz, o outro também. Na sociedade, eles têm a divisão de trabalho, né? A divisão de tarefa. Vocês já ouviram lá a história das abelhas, né? Que tem as operárias,
que são elas que trabalham ali na colmeia, né? As operárias, elas que ficam trabalhando. E nós temos a abelha rainha e o zangão, que eles são responsáveis em fazer a reprodução para dar continuidade à espécie. Então, por isso que eles estão numa relação chamada de sociedade. Cada um exerce uma função. As operárias, elas vão trabalhar ali na colmeia, né? São elas que ficam trabalhando. A rainha e o zangão, eles têm a função do quê? De fazer a reprodução para dar continuidade à espécie. Então, essa relação onde eles têm a divisão de trabalho, essa relação passa a ser chamada de sociedade. Agora, pessoal, nós vamos ver aqui relações que são intraespecíficas, que são da mesma espécie, só que agora desarmônicas. Então, um dos indivíduos aí vai sair prejudicado, tá? Porque é uma relação desarmônica. Então, um exemplo que eu passei para vocês é o canibalismo. O que é o canibalismo? É quando um ser vivo, ele mata outro da mesma espécie. Ou ele mesmo pode tirar a sua própria vida, né? Então, eu citei o exemplo aí para vocês, tem vários exemplos de canibalismo, mas eu coloquei para vocês que eu me lembro que no 7º ano vocês me perguntavam bastante sobre a aranha, a viúva negra, né? O porquê que ela tem esse nome de viúva negra? Porque quando ela acaba de acasalar com o macho, né? Ela libera uma substância, uma toxina, que acaba matando o macho, tá? Então, ela está praticando o quê? O canibalismo. Então, primeiro, ela faz o acasalamento. Para quê? Para dar continuidade à espécie. Aí, depois, essa substância que ela libera, que é uma toxina, acaba matando o macho. Então, é um ser vivo matando o outro da mesma espécie. Então, isso é chamado de canibalismo, né? Tem também o escorpião, é um outro exemplo. E quando ele se sente ameaçado, ele injeta o seu próprio veneno no seu abdômen e aí ele acaba morrendo. Então, nesse caso, nós chamamos isso de canibalismo. Aqui, pessoal, também é uma relação intraespecífica da mesma espécie, vocês estão vendo na imagem, e é desarmônica. E o nome da relação é chamado de competição, tá? Geralmente, pessoal, essa competição ocorre muito na natureza quando os machos, eles querem disputar, né? Eles entram numa disputa física para ter o direito de acasalar com uma fêmea. Então, os machos, eles brigam, né? Para conseguir, um deles, o vitorioso aí, conseguir acasalar com a fêmea. Então, eles estão competindo ali a fêmea para um acasalamento. Então, esse tipo de relação é chamado de competição, tá? Essa relação também, pessoal, ocorre muito com plantas, né? Então, numa floresta, as plantas, né, que são maiores, elas conseguem com mais facilidade retirar a luz solar para fazer o processo de fotossíntese. As menores, elas têm uma dificuldade, né, devido ao seu tamanho. Então, também é uma relação que nós chamamos de competição. Elas vão competindo o espaço para conseguir obter mais a luz solar, tá? Então, são seres vivos da mesma espécie que estão competindo por alguma coisa na natureza. Então, é muito frequente esse tipo de relação aí ocorrer entre machos. Eles brigam, né? Eles têm uma disputa física. Para quê? Para ter o direito de se acasalar com a fêmea, certo? Agora aqui, pessoal, relações desarmônicas, né? Só que agora elas são interespecíficas. São de espécies diferentes, né? Um exemplo aí que nós já estudamos bastante é o predatismo. E esse predatismo, ele se encaixa na cadeia alimentar, onde um ser vivo precisa se alimentar do outro, né? E para isso ele vai matar o outro, né? A morte da presa
pelo predador. Então, o predador é aquele que mata, né? Ele vai ser o beneficiado, ele está matando para se alimentar. A presa é aquela que morre, tá? Então, vocês estão vendo aí uma imagem, né? De dois animais de espécies diferentes, por isso que é chamado de interespecíficas, onde um está se alimentando do outro. Isso nós trabalhamos muito na cadeia alimentar, que é o chamado predatismo, certo? E o último aqui, pessoal, é o parasitismo, né? O parasita é o beneficiado. Ele vai entrar no organismo de um outro ser vivo. Esse outro ser vivo passa a ser chamado de hospedeiro. Ele está hospedando um outro ser vivo para retirar alimento do seu corpo. Então, aí no caso, vocês estão vendo um carrapato, né? No caso, o carrapato, ele é o parasita. Ele está aí, ó, entre a pele, né, de um animal, entre os pelos de um animal, para retirar alimento, para sugar ali o sangue. Então, esse animal aí, ele é quem? Ele é o hospedeiro. Ele está sendo prejudicado, né? Por quê? Porque o carrapato está tirando alimento para ele, tá? A mesma coisa quando nós estamos com verme. Geralmente o verme fica no intestino. Então, nós somos o hospedeiro desse verme, nós estamos hospedando o verme, tá? E o verme, ele é o quê? Ele é o parasita. Ele vai retirar nutrientes do nosso intestino para ele se alimentar. Então, nesse caso aí, pessoal, a relação ela é chamada de parasitismo, tá? Então, pessoal, aqui eu coloquei para vocês alguns tipos de relações, né? Harmônicas e desarmônicas, intraespecífica, quando ocorre com a mesma espécie, e interespecífica, quando ocorre para seres vivos de espécies diferentes. Tudo bem? Então, tchau para vocês e até a próxima.